De repente você sente aquele cheiro gostoso, ou um jardim, aquelas flores que são muito agradáveis, você lembra da infância e começa a se alegrar com as suas lembranças. Ou até mesmo você agora está numa sala, no vestibular, para poder fazer uma prova, aquela tensão e ansiedade te fazem lembrar de alguns gatilhos mentais que você tem e de repente dá aquele famoso branco. Você não lembra mais de nada e parece que você não tem nenhum tipo de intelecto avançado para fazer esta prova. Pois é, eu vou te explicar hoje por que isso acontece. Hoje, nos 7 Pilares da Vida, iremos falar sobre a saúde emocional. Vamos falar e aplicar também a técnica do Dr. Augusto Cury da gestão da emoção. Estamos no 3º episódio, fora a live que nós tratamos de uma forma geral. Lembrando você, vou deixar no final do vídeo, eu vou deixar uma playlist com todos estes vídeos para você acompanhar. E eu vou tentar de alguma forma explicar da forma mais simples para que você possa entender todos os mecanismos da gestão da emoção e também da construção de pensamento do Dr. Augusto Cury. Como que a gente constrói os nossos pensamentos, como que é registrado as nossas memórias, como a gente acessa essa memória. Vamos ver tudo isso hoje aqui nos 7 Pilares da Vida. Te peço, deixa o like aí. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ativa notificações, deixa um comentário aqui falando o que você acha, o que você tem de dúvida. Iremos desenvolver aqui nos 7 Pilares da Vida todas essas bases que precisamos desenvolver para que a gente venha ter uma base sólida. Certo, pessoal? Vamos falar hoje sobre a âncora da memória. Começando a apresentaçãozinha aqui. Ao longo aí da apresentação, vou tirando as suas dúvidas. Fica comigo até o final desse vídeo, você não vai se arrepender. Vamos aí para a metáfora de hoje. O barco da mente e o oceano das lembranças. Entenda por que você age de forma diferente em cada situação e como assumir o leme da sua própria vida. Olha que imagem bonita, um barco aqui, águas tranquilas, e um vasto e imenso mar sendo representado aqui. Vamos ver o que nos espera nesta oportunidade. Olha lá, 2 situações, a mesma pessoa. Em um momento relaxado e criativo, no outro, sob pressão, a mente dá um branco. Você já sentiu como 2 pessoas diferentes? Você já se sentiu como 2 pessoas diferentes? Por que a nossa inteligência parece desaparecer de repente? Você já passou por isso? Quero que você comente aqui se você já percebeu que tem momentos que você está com a criatividade, relaxado, você está com um fluxo de pensamento formidável e de repente dá um branco. Em outra situação, a mesma pessoa está dando branco aqui, sinal de pavor, parece que todo mundo está te olhando e você de repente fica com medo daquele branco, você esquece daquilo que você até mesmo tem grande habilidade. Eu me lembro que eu fiz uma prova para trabalhar na CPTM e na prova prática, que era de mecânico de usinagem, para trabalhar na manutenção, na verdade, mas era para produzir uma peça, eu fui fazer aquela prova e mais 2 amigos junto. E eu tenho certeza, com todo respeito a eles, eu na época trabalhava com a produção já de peças ali, na fresadora, no torno, na plana, na furadeira, na bancada, e eu julgo que naquela época eu tinha mais habilidade prática do que os 2. Só que no momento da prova, lá na CPTM, eu percebi que o meu professor era... o instrutor era meu professor do Senai. E eu sabia que ele era rigoroso. Na hora eu fiquei nervoso. Me deu um branco, eu não consegui fazer a peça. E eu fui reprovado. E meus 2 amigos, eles foram aprovados. Se você está assistindo aí, Luquinhas, Gleicinho, saiba que naquele dia me deu um branco. Não consegui fazer a prova. Fiquei nervoso ao ponto de não conseguir segurar um esquadro em cima da peça.
Eu fiquei tão nervoso. Ou seja, me deu um branco, mesmo sabendo fazer aquela peça. Então, eu já vivi isso, porque eu tinha muita dificuldade de gerenciar as minhas emoções, principalmente no ponto de tensão. Então, é muito complicado. Vamos entender o que aconteceu. A âncora da memória. A sua mente é um oceano infinito, cheio de ilhas, de lembranças e conhecimentos. A âncora é o que prende a sua atenção em uma ilha específica a cada momento. Então, lembrando, pessoal, essa técnica é do Dr. Augusto Cury. Eu não sou especialista, eu estou aqui mais na posição de aluno, de sobrevivente, de uma pessoa que esteve doente e precisou se desenvolver. Então, se você tiver problemas emocionais, te recomendo procurar um profissional. Entretanto, aqui eu te dou algumas dicas para você ir aprendendo a se virar sozinho. Para você conseguir entender e compreender a âncora da memória, eu preciso só comentar os dois primeiros vídeos, dois primeiros fenômenos descritos pelo Dr. Augusto Cury. O primeiro é o estímulo, é o ambiente, é um estímulo visual, é o estímulo que você vai escutar, é um estímulo que é biológico dentro da gente, é um estímulo de pensamento psíquico. Ou seja, você vai ter algum tipo de estímulo que vai detonar o segundo fenômeno, que é o gatilho da memória. O estímulo te faz reagir de alguma forma. E essa reação, nós aprendemos que foi em milissegundos. É muito rápido, é em milésimo de segundo, detona o gatilho, você tem um gatilho, e o gatilho, ele simplesmente vai abrir alguma janela, uma janela da memória. O gatilho da memória, também conhecido como auto-checagem, ele vai procurar em bilhões de dados no nosso cérebro, na nossa mente, no nosso córtex cerebral, e vasculhando bilhões de dados em milissegundos, ele vai abrir uma janela. E aí, aberto essa janela, que você não tem escolha, você não atua conscientemente, racionalmente para abrir essa janela. Qual que é a janela que geralmente é aberta? Janelas que foram construídas com intensidade de emoção. Elas são privilegiadas, elas têm prioridade. Então, se for uma janela construída ou um estímulo que construiu uma janela boa, que chamamos de janela light, e foi criada com grande emoção, provavelmente esse estímulo vai abrir essa janela. É onde você tem algum tipo de cheiro, algum tipo de lugar que você lembra da infância, lembra das brincadeiras. Pode ser que o estímulo detone o gatilho e vai abrir esta janela boa. Ou se foi uma janela construída debaixo de trauma, de pressão, de medo, de sentimentos negativos intensos, vai abrir uma janela chamada janela killer. Tendo dito isso, você, quando assistir os outros vídeos, você vai entender melhor, você vai para o terceiro fenômeno, que é o de hoje, a âncora da memória. O estímulo, ele vai detonar o gatilho vai abrir uma janela, e essa janela agora vai se ancorar. Esta âncora, ela vai ali meio que semelhante a este barco, ó, e vai fixar o barco naquele local. E aí a âncora, ela vai se instalar numa região específica e vai manter aquela região, aquela janela aberta. Certo? Então, ó, a âncora da memória tem a função de fixar a janela aberta e mantê-la aberta. Você vai acessar uma janela e a âncora vai garantir que você não saia desta janela. Certo? Então, a sua mente, ela tem uma imensidão de dados, de janelas. Quando o estímulo vai detonar o gatilho, a âncora vai se instalar na janela aberta pelo gatilho, você agora meio que vai ficar preso dentro desta janela, certo? Se a janela for boa, você consegue acessar inúmeras janelas. Por quê? A janela light, a âncora da memória, faz com que ela abra a sua criatividade.
a sua alegria, o seu prazer e possibilita você abrir e formar inúmeras boas memórias. Entretanto, se a âncora da memória se instalar numa janela killer, numa janela traumática, ela faz com que você não saia daquela janela e comece a criar novas memórias traumáticas, criando uma plataforma traumática que desenvolve até mesmo a janela killer duplo P, de duplo poder. E essa construção de novas janelas é a matéria do próximo vídeo, que é sobre o alto fluxo. Entretanto, é interessante você compreender que a âncora da memória faz com que você acesse e fique fixado numa parte da memória, em uma janela que está nos bilhões de dados dentro do córtex cerebral. Certo? Ó, onde a âncora cai, olha a âncora aqui, ó. Você colocou a âncora aqui, ó, ela foi lançada depois do gatilho, certo? Aonde ela cai, o resto do mundo se apaga. Você só consegue pensar, sentir e agir com base na pequena região iluminada pela âncora. Olha aqui, ó. Todo o resto da sua inteligência e da sua capacidade fica no escuro. Olha em volta. Temporariamente invisível. Certo? Então, isso daqui, pessoal, é algo que você não tem controle. Isso vai acontecer de forma muito rápida e de forma inconsciente, certo? Você, até este momento, não tem controle. Até este momento. A âncora vai iluminar só esta região dos bilhões de dados, de janelas que você tem na sua memória, certo? E aí, ó, você tem duas situações. Ambientes diferentes, âncoras diferentes, certo? Se você está num ambiente aqui, ó, uma ilha da paciência, a âncora vai ser uma. Se você está na ilha da irritação, a âncora vai se instalar de outra forma. É por isso que alguém pode ser a pessoa mais paciente do mundo no trabalho, né, em águas calmas, e explodir por qualquer coisa ao chegar em casa, em águas turbulentas. Então, a âncora vai se instalar de forma diferente dependendo do quê? Em primeiro lugar, do estímulo. Então, o estímulo é poderoso para, de alguma forma, detonar o gatilho e direcionar o lugar aonde a âncora vai se instalar. Rapaz, é por isso que eu falo que a gente não deve estar em qualquer ambiente. Nós não devemos deixar ambientes serem construídos à nossa volta de qualquer maneira. Eu tenho que construir um ambiente familiar, um ambiente profissional, pessoal, social, de forma intencional para que seja um ótimo ambiente. Porque se o ambiente for ruim, você vai ser escravo da âncora da memória. Porque o estímulo vai fazer você abrir uma janela traumática e isso vai fazer com que você viva de uma forma horrível, certo? Então, ó, ambientes diferentes, âncoras diferentes. Aí você vê a pessoa, às vezes é a mesma pessoa, tá? Dependendo do ambiente, ela lança a âncora da memória e abre, se fixa numa memória boa. É bom demais você estar diante de pessoas que te fazem bem. É bom demais você estar em ambientes com boas energias que te ponham para cima. É por isso, pessoal, que você, às vezes, se você está consciente, você tem repulsa de conviver com pessoas negativas. Porque aquele ambiente construído pelo pensamento negativo te leva a abrir janelas negativas e a âncora se instala e você fica preso naquele lugar, certo? Aí é onde tem aquele famoso branco, né? Por quê? Se você abrir uma janela traumática, uma janela killer, uma janela ruim, a âncora vai iluminar somente aquele lugar e tudo fica escuro do lado. Você não consegue enxergar nada fora desta imediação aqui que a âncora se instalou. São várias janelas da memória. Você não tem uma memória só aqui. São janelas, inúmeras janelas da memória. E aí, quando você abre uma, a âncora faz com que você não consiga
acessar as outras. Quando você entende isso, quando você entende essa mecânica, quando eu comecei a entender essa teoria do Dr. Augusto Cury, que é complexa, eu comecei a entender no quarto ou no quinto livro lendo dele, mas eu li mesmo assim. Talvez você não está entendendo muito o que eu estou explicando nesses vídeos, mas continue assistindo até o ponto que você vai entender, porque isso mudou a minha vida. E pode mudar a sua também, como você vai encarar. Então, quando eu entendo que eu não tenho controle sobre isso, e de alguma forma eu preciso aprender a gerenciar tudo isso, eu me esforço para me desenvolver na gestão da emoção. Olha lá, ó, já que são ambientes diferentes, há âncoras diferentes, eu vejo agora ó, o sequestro da mente. Olha o que acontece, por enquanto eu estou explicando só o problema. Quando sentimos medo, raiva ou estresse profundo, a âncora cai em águas escuras e fica presa. Primeiro ponto, quando você está no ambiente e o estímulo é ruim, que te faz sentir medo, raiva, estresse profundo, não tem como você lançar a âncora numa janela boa, numa janela de prazer, numa janela de criatividade. A âncora, a sua mente, automaticamente vai lançar essa âncora num lugar escuro, em águas escuras. Você perde a liberdade, reage por impulso e não consegue enxergar as outras saídas. Na prática, aquela pessoa que vive respondendo no bateu, levou, aquela pessoa que vive ferindo outras pessoas, na verdade, ela simplesmente é uma pessoa ferida. É uma pessoa traumatizada. É uma pessoa que está rodeada de janelas traumáticas, de janelas de pavor, de fobia, de traumas, de medo, de ressentimento. E não tem como ela acessar outras janelas porque ela só construiu esse tipo de janela. Então, eu me compadeço de pessoas que elas não têm gerenciamento da emoção, porque ela não sabe, ela não tem essas ferramentas. Mas aqui nos 7 Pilares da Vida, nós estamos construindo uma boa base. E uma base boa é você ser gestor das suas emoções. Não só, como diz o Dr. Augusto Cury, ser inteligente emocionalmente. É você ter gestão da emoção. É saber reagir de forma positiva a qualquer tipo de estímulo. A pessoa simplesmente fica sequestrada. Ela perde a liberdade e reage por impulso. Reage como um animal, por instinto. Ela não usa mais a razão. Tá entendendo? Porque a emoção não tem gestão. A emoção, ela é desenfreada. Mas eu tô te delatando este problema, colocando um holofote neste problema para te dizer, tem saída. Tem como você vencer a âncora da emoção. Vamos lá. Respire e puxe a âncora. Então, no momento do estímulo ruim, do gatilho ruim, a âncora vai se instalar no lugar ruim. Você tem que respirar. Respire. Para você ter o suficiente para puxar essa âncora e lançar em outro lugar. Para não ser prisioneiro do impulso, faça uma pausa. Respire fundo, duvide do seu medo e pense antes de reagir. Isso levanta a âncora e devolve à luz a sua inteligência. Quando você tira a âncora da memória, quando você tira a âncora do lugar que é traumático, da janela killer, você vai ressignificar aquele momento, você vai reeditar a sua memória ruim e vai colocar memórias boas em volta dela. E aí aquele estímulo não vai mais te jogar em um lugar escuro, vai te jogar num lugar iluminado, cheio de inteligência emocional. É por isso que você tem que praticar a técnica D de dado, C de cachorro, D de dado novamente, DCD, duvidar, criticar e determinar. Eu tenho que duvidar, questionar, usar a arte socrática, a arte da dúvida e do questionamento.
Eu tenho que questionar os meus pensamentos perturbadores. Questionar os meus pensamentos mórbidos. Se a tua mente, que muitas das vezes conta mentira para você, sua mente mente, a sua mente falar que você não presta, que você é derrotado, que você não vai conseguir, você vai contestar, duvidar dos seus pensamentos contraditórios e vai dizer, isso é coisa da minha cabeça. Isso não é real. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu sou uma pessoa inteligente, eu tão somente não estou conseguindo porque eu não sabia gerir as minhas emoções. Mas agora eu sei, eu duvido dos meus pensamentos mórbidos. Eu critico, esse pensamento não é real, esse pensamento é virtual. Eu não sou isso. Quando a pessoa te ofender, você não vai se doer, porque você entende quem você é. Você não é o que a pessoa está te ofendendo. A pessoa que te fere, na verdade, ela é uma pessoa ferida. Porque a pessoa ferida, ela fere pessoas. Uma pessoa curada, ela cura pessoas. É por isso que eu estou aqui, porque eu estou curado. Eu sou uma pessoa curada, ainda que eu venha ter problemas, eu hoje tenho a capacidade de gerenciá-los. Porque eu tive que ser curado, para hoje te ajudar a ser curado também. E aí você vai determinar. Eu determino a minha mudança. Eu determino que eu vou conseguir porque eu sou um vencedor. Eu determino que isso ficou para trás e eu estou construindo uma nova história. Aí você vai aplicar o determinar como terceiro passo, duvidar, criticar, determinar, e você vai começar a ter força. É por isso que tem palavra boa que te leva para cima e as palavras negativas te derrubam. Por quê? Você é influenciado pelos seus pensamentos. Então pense coisas boas, pense coisas que vão dar certo, certo? Mensagem final, assuma o leme da sua história. Você não pode controlar as tempestades da vida, mas pode escolher onde jogar a sua âncora. Navegue pelo oceano da sua mente com liberdade. É muito difícil porque problema todo mundo tem. A vida não é fácil. Acostume-se com isso. A vida não é fácil para ninguém. Não fique falando que você é um coitadinho. Não fique agindo e reagindo como um coitado. Todo mundo tem problema. Você não é especial no ponto de só você estar passando dificuldades. A questão é, vai continuar reclamando ou vai assumir a posição aonde você vai ser o gestor da própria história, o escritor da própria história, onde o eu racional, o eu maduro, o eu que tem maturidade, vai começar a atuar, arrancar a âncora das janelas traumáticas e lançá-la nas janelas lights, aonde você vai ter criatividade, alegria e prazer de viver. Certo, pessoal? Esta é a âncora da memória. A âncora revelada através da teoria multifocal, da inteligência multifocal do Dr. Augusto Cury. São várias nuances, mas estaremos aqui, nos esforçamos. E aí, o que achou? Gostou do vídeo? Deixa o like mais uma vez aí, se não deixou ainda. Se inscreva. Rapaz, dá trabalho para fazer. E eu tô me esforçando para poder, de alguma forma, ajudar você. Então, retribua se inscrevendo, ativando notificação. Todo dia tem vídeo novo. Estaremos juntos aí neste grande projeto, nesta grande comunidade dos 7 pilares da vida. Amanhã tem mais vídeo, semana que vem, na segunda, tem mais vídeo sobre a saúde emocional. Tamo junto, muito obrigado.